Pessoas queridas, amadas, esse ciclo de algumas conversas, de algumas reflexões musicais sobre fotografia, e a fotografia realizada no âmbito do Trecho 2.8, um projeto que acho que não precisaria dizer, mas eu tenho uma paixão enorme desde o seu nascedouro, desde o seu princípio, por sua vez oriundo do Cala a Boca Já Morreu, do Gens, da amada, queridíssima Grácia e o Donizete, que são não os mentores, mas aqueles que propiciam as experiências para transformação interna, seja qual for a linguagem que se utilize. Essa é uma coisa que me apaixona muito no trabalho dos dois ao longo desses mais de 20 e poucos anos de parceria. A fotografia como espaço de convivência, de exercício do olhar e de transformação interna. Não à toa que o âmbito privilegiado dessas experiências seja precisamente a saúde mental. Eu vou tentar dialogar de maneira um pouco mais tranquila e pausada, porque há muitas coisas a serem sentipensadas. Não é separar o sentimento do sentimento, mas reconhecer aquilo que na nossa matriz ameríndia, afrodescendente, já é uma marca própria há milhares de anos. Sentir pensar. O sentimento, o coração guiando as reflexões, e as reflexões, por sua vez, pautadas pelo ritmo candente, ternário, musical do corazón. Em espanhol fica um pouco mais evidente, o coração é essa razão dupla, corazón. Não há que separar os dois como se faz de maneira tradicional no Ocidente, branco, machista, eurocêntrico, discriminador e por aí vai. Mas de reafirmar a todo momento aquilo que é característica nossa. Juntar o pensamento e o sentimento. Sentir aquilo que se pensa, pensar naquilo que se sente, para construir atitudes, para construir a sua própria existência. Serão vídeos, conversas musicais mais breves, porque o material é riquíssimo e eu só posso tentar dialogar com o que vocês fazem e aquilo que nós vimos chamando de a velha educação de sensibilidade. A educação de sensibilidade não é algo novo, muito pelo contrário, é aquilo que todos os povos originários, todos os povos tradicionais fazem há milhares de anos, nos seus processos de iniciação. E aqui uma primeira coisa que precisa ficar bem clara, não se trata de educação no sentido normal. As pessoas sempre, quando a gente fala em educação, as pessoas imediatamente pensam em escola. Não, não.
A escola é um lugar onde poderia acontecer a educação, a universidade é um lugar onde poderia acontecer a educação, mas não acontece. A educação de sensibilidade, como processo de iniciação, sempre pressupõe uma geração mais velha que inicia as gerações mais novas. Esse iniciar quer dizer colocar o outro no seu próprio caminho. Antes de tudo, descobrir que ele próprio tem um caminho. Não é para transformar o outro em alguma coisa que ele não é. Não é para domesticá-lo. Não é para transformá-lo em um cordeiro servil, obediente, de cabeça baixa, alimentando o sistema capitalista, liberal, de dominação e exploração das pessoas. Não, não é essa a educação que eu estou falando. Essa educação de sensibilidade é esse processo de iniciação das comunidades tradicionais, dos povos originários, em que duas ou mais pessoas se encontram num determinado momento, partilham os seus caminhos e cada um vive a sua própria transformação na convivência. Não é algo que está pressuposto, não é algo a ser atingido como objetivo, não, isso faz parte de uma mitologia ocidental muito datada desde o iluminismo e que a gente vive hoje ainda as consequências. Não é à toa que a escola e, portanto, a universidade no século XII já começam em crise, nunca saíram da sua crise e vão continuar em crise porque elas não conseguem fazer aquilo que elas pretendiam fazer. O que elas fazem é simplesmente dominar, domesticar as pessoas para que elas se adaptem à sociedade existente, sem nenhuma crítica, sem nenhuma postura mais rebelde, de afirmação da pessoa, mas justamente para silenciar todo mundo. Uma fábrica de brancos, como diria o Salomão, e eu adoro essa expressão. A escola é uma fábrica de brancos. O seu currículo é branco, o seu tempo é branco, os seus valores são brancos, as formas de relação são brancas e, portanto, todos nós que temos um pouco mais de tinta, mestiços, negros, afrodescendentes, indígenas, mestiços, orientais, árabes, todos esses estão fora. Eles têm que esquecer as suas origens e, passando pela escola e pela universidade, tornarem-se brancos, ainda que eles não sejam. Por isso que todas essas outras culturas estão completamente fora do currículo escolar, daquilo que se faz na escola e na universidade. Ainda que no discurso, nas plataformas eleitoreiras, sempre se faça apologia da diversidade, do respeito, da tolerância, mas são palavras vazias, porque os atos, as atitudes, as cobranças nas provas, nos exames, nos vestibulares, são absolutamente brancos. E, portanto,
essa educação escolar, na escola e na universidade, é uma fábrica de brancos. Como é que a gente resiste a essa violência física e simbólica? Pela teimosia. Persistir em ser aquilo que você é, apesar de todas as circunstâncias. E a gente faz isso no dia a dia, no cotidiano, em todos os lugares, a todo momento, e é muito cansativo. Portanto, quando você encontra um espaço onde é possível exercitar aquilo que se é, com um instrumento relativamente simples na mão, que é a máquina fotográfica, o celular, já que a tecnologia digital hoje nos possibilita isso, não se trata apenas de uma estética fotográfica diferenciada, mas o exercício cotidiano desse olhar o mundo que transforma um mundo interior. E quando a gente transforma o mundo interior, junto com outros na convivência, a gente já está transformando o mundo em que a gente vive, criando outros mundos. As fotografias são absolutamente evidentes disso que acontece. No começo parece algo muito simples. Peças de ferro, trilhos, trens, luz e sombras. No entanto, à medida que os nossos olhos se debruçam sobre as fotografias, o convite sedutor da ferrugem oxida a nossa resistência tranquila. A pessoa já não é apenas um fotógrafo. O diafragma da sua máquina se abre e se fecha de pronto para captar não somente a luz que penetra pela lente, vai mais longe, persegue a escuridão no seio mesmo da luz e a prolongação germinal, para não dizer seminal, porque tem algo de semente, de fecundo, da luz sobre a escuridão. Então presenciamos uma conjunção de contrários no mergulho profundo da substância. A pessoa já não é apenas um fotógrafo, é um ferreiro, martelando-nos imagens do ferro, desce até o íntimo do ferro, onde a ferrugem se aloja como bactéria do tempo. Consumindo o mais duro e perene. As texturas conspiram numa miríade de sensações justapostas. O tempo, a duração, a corrosão. Blocos de ferro aspirando luz para dentro de seus veios. Os pequenos parafusos se agigantam. A enorme ponte se miniaturiza em meio à perenidade da mata. Pequena onda à lanterna.
concerto de metais cantando no útero da terra mistério. Minérios em prole proliferando, huracão, radur, goibnil, líquido, chamejante em lava, lavrada pela pessoa ferreira, verseja no ferro ferramenta. Joia, arma, espada, arado, martelo, bigorna, massa, latir férreo em efaisto ostinato, corpo sutil de recaptar, antífonas no elo do devir, Agni, dureza negra que ferrugina, oxida lágrimas ternas a cair, centelhas, cometas perdidos de um universo diminuto na fogueira, nas brasas imensas de beleza, Dagda, ardor de estrela que nasce e morre, Cresor, Zhurong, no infinito de um segundo, Atar, ferro que se dilata e contrai, se curva nos caminhos do trem, trilhos dormentes no vem e vai, estrada abandonada ao desdém, sabes, ferro negro de Ogum, atravessar o desterro e o amanhecer, terra, ar, fogo e água do fazer, têmpera, temperança, temporal, Ogunhê, nomos, ferro-tempo das forjas, forjando o tempo fora do tempo, mundos dentro do mundo, ferro vegetal dos bronze e os jardins, no surdo silêncio do maduro, na gritaria, abrição verde da criação, teu olho, ferro de tudo, Odin, ferrugina, borboletas que vêm, igníneas, visitar a mim. Dizia Amado Quintana, o caso não é ir atrás de borboletas, pétalas flamejantes de Cainã, mas do jardim cuidar para que elas te venham visitar. Dizia Amado Quintana, o caso não é borboletas caçar, mas do jardim cuidar para que elas te venham visitar. Portas possíveis, os caminhos possíveis. A beleza desta fotografia é de uma profundidade, porque ele passa a ser, a pessoa que fotografou passa a ser partícipe da construção da porta. O fotógrafo é guardião da porta. É aquele que nos convida a entrar na porta através da fotografia.
Isso quer dizer, em outras palavras, a abertura que esta pessoa conseguiu visualizar no mundo já é um exercício da sua própria abertura à dureza do mundo. Perceber nessa resistência e nessa violência do mundo possibilidades, desvios. O velho filósofo grego Epicuro, que eu amo muito, por conta, né, do seu privilégio à amizade, à experiência, ele diria, isso se chama clinamen, desvio. Não há fatalidade, há uma ordem dinâmica na existência do universo, dos universos, e na nossa própria existência nesses universos. Então não há um destino fatal, de fatum, né? Em grego, o latim, o destino, o fatum. Não é fatal. Pode haver um clinamen, um desvio, para sair dos círculos fechados, viciosos, para criar uma possibilidade, para criar um outro modo possível que não era perceptível até então. Esse clinamen, esse desvio, essa abertura, não é algo que a gente vai procurar no mundo como se já fosse dado. Não. Não é algo que seja segredo de uma seita ou outra, como se você tivesse que se submeter a seitas para acessar o segredo da abertura. Não. É no caminhar, no trânsito entre o meu mundo interior e o mundo exterior, que eu mesmo, como pessoa, na minha construção cotidiana, passo a ser eu mesmo a abertura. E todos aqueles que possam ver a fotografia serão tocados em profundidade por essa abertura. Estou conquistando um novo olhar fotográfico. Porque tirar fotografia todo mundo tira. Fotografar é diferente.